Bom dia, Clara Luz. Bom dia a todos. Bom dia a todos vocês. Nessa manhã tão fresquinha e gostosa. Shanti, Shanti, Shanti. Que a paz esteja no seu coração. Que a paz esteja no coração de todos os nossos amores e que a paz esteja no mundo ao nosso redor. E aí, como estão? Em paz? Como estão de volta? Essa sexta-feira de cantar, de Soul Sincar. Depois eu tô melhor. Ainda estou brigando com o jet lag. Ainda ontem fiquei bem atrapalhada, dormi fora de hora, mas estou bem mais equilibrada hoje, nesse retorno desse curso maravilhoso que a gente fez lá na Índia. Aqui está a Maria Bernadette, que também estava lá comigo. Não sei se mais alguém aqui, acho que não. Fernanda está viajando ainda e as meninas estão ocupadas. Mas nós estamos de volta trazendo para vocês essa alegria de ter participado do primeira e da segunda semana do curso, desse processo profundo de iluminação que se chama tapas. Tapas por quê? Tapas significa um estado de consciência. Tapas é um estado de consciência em que a pessoa está tomada pelo fogo da paixão pela iluminação. E nada tira ela desse foco. Isso é que significa tapas. E tapas é esse processo que nós fazemos com esses mestres da Índia, tão lindos, que é Krishnaji Pritaji Inueka. Foi maravilhoso, como eu contei ontem para vocês. Assim, um pouco inexplicável, difícil de colocar para vocês o que aconteceu, a não ser os horários, algumas coisas assim da parte prática da coisa, porque a gente podia entrar nas aulas, mas nas aulas e nas meditações, no Meditation Hall, apenas com a nossa água e o nosso chale, nosso agasalho. O ar-condicionado às vezes ficava frio. Mais nada, nenhuma anotação, nenhuma gravação, sem celular, sem relógio, sem nenhuma orientação, só as estrelas no céu e o sol se pondo e o sol nascendo, e o sol nascendo e o sol se pondo. E essa era a orientação que a gente tinha. Que horas são? Ninguém tinha ideia. Perdia-se a hora, a gente não sabia que dia que era, como é que a gente tinha chegado ali. Começava o dia às 4:30 da manhã com um gongo. Eu tenho um gongo aqui em casa que eu fui atrás dele. Falei, mas Gilberto, você pode me acordar com um gongo. Eu vou começar a acordar a gente com um gongo aqui de manhã. Mas não era um gongo com um som bonito igual o meu, não. O som do gongo lá era meio rouco, meio, meio esganiçado. Então a gente acordava às 4:30 da manhã e se arrumava e saía, porque a atividade começava às 5:30 da manhã, no escuro. Hoje, por exemplo, o sol nasceu às 5:30, 5:28 aqui em Campinas, mais ou menos, começou a clarear. E eu estava de pé desde as 5 horas, eu acordei cedo, eu acordei 4:30 da manhã. E aí eu estava olhando o sol, não estava lá fora, mas estava aqui dentro, né? E essa imagem, essa experiência de todos os dias, entrar no Meditation Hall, com mais de 400 pessoas, 450 pessoas, 400 pessoas e mais, muitas, de muitos lugares do mundo, e todo mundo de branco, e a gente entrava e cantava o mantra, depois cantava, fazia soul sync, e em seguida a gente saía para fora para ver o sol nascer, para uma contemplação que até agora eu não aprendi o nome, talvez a Bernadette lembre, a Chatasha, a Chacha, não sei, não consigo lembrar o nome, falar o nome dela ainda, mas é aquele momento, é um estado em que você contempla a natureza, você fica totalmente embebido da natureza, é esse estado, essa contemplação que tem esse nome específico. Então a gente ia para fora, cada um ia para o seu lugar, olhar na natureza, se comunicar, se conectar com a natureza como conseguisse, em silêncio e só, né? E o sol nascia, e eu estava aqui na varanda, saí para fora olhar e fiquei pensando, me transportei para o lugar aonde eu ia, eu subi as escadas do Meditation Hall. Toda casa, todo prédio na Índia, na Ásia, tem
aqui eles usam o telhado, né? O telhado é aberto. Então você pode caminhar e sentar e etc. Aí eu subia no telhado e eu ia até o final do prédio, lá no fundo, onde tinha um rio maravilhoso, assim, tem um rio lindo, uma natureza muito linda, e de lá de cima eu ficava vendo o sol nascer ali. Aquele era o meu lugar de contemplar, escutar os pássaros, os grilos, os sapos, os barulhos, a névoa, né? A névoa se dissipando, a névoa da madrugada. E em seguida a gente ia para o yoga, fazer o yoga. Maria Bernadette agora já está fazendo isso, ela está levantando mais cedo, fazendo a contemplação do sol e saindo para a caminhada. Depois ela vem para. Já ela chegou na hora, ontem ela chegou atrasada. Chegou na. Vem para. Vem Hoje para. eu fui mais cedo. Vai estar ajustando os horários, né? É, E a gente vai ajustando devagarzinho. E em seguida a gente vem, ela vem para cá, para Clara Luz, porque aqui é a nossa sadhana. Aqui é a minha sadhana, né? Então, todo dia, e vocês me acompanham receberam esse convite há muito tempo atrás, e agora virou a nossa sadhana, que é a nossa casa, a nossa sala, onde cada dia a gente se encontra nessa força, na força da sadhana, na força da Diksha e na força do Sutra, que são os ensinamentos dos mestres que vieram nos trazer esse caminho Eka que nós escolhemos trilhar para alcançar esses estados em que nós não sofremos, esses estados que nos levam muito longe do sofrimento, para a iluminação. O que é iluminação? Iluminação é viver longe do sofrimento. Iluminação é uma vida livre do sofrimento, dos estados de estresse, de conflito, de violência, de irritação, de impaciência, de culpa, de arrependimento, de inveja, de ciúmes. Essa é a vida, uma vida sem, vivendo longe e sem, olhando e vendo e saindo, aprendendo a sair desses estados em que nós caímos o tempo todo, em que nós estamos o tempo todo e tão acostumados que a gente está, a gente nem percebe que a gente vive uma vida em estado de estresse, em estados de sofrimento, de conflito. O que que é sofrimento? Sofrimento é um estado em que você está dividido, separado, desconectado, triste, desconjuntado, vamos dizer assim. As nossas partes estão separadas, né? Tem uma força que separa. E quando nós percebemos, nós vivemos nesse estado o tempo todo. A humanidade vive nesse estado. Esses 2 dias que eu cheguei, eu já vi tanto sofrimento. Ave Maria, credo. Tanta coisa apareceu na minha frente que eu olhei e falei, minha, como que a gente pode ajudar? Como que a gente pode mostrar que é possível não viver assim? Que é possível sair dessa briga, dessa gasto de energia absurda que as pessoas gastam, usam, e nesses estados de competição, de confronto, de conflito, de replicar, de não ouvir, não é? De não escutar, de usar a palavra como se fosse uma arma, né? Usar a inteligência como uma arma, usar a argumentação como uma arma de ganhar ou perder. Uma briga, um jogo constante de ganhar ou perder em tudo que nós fazemos, em tudo que a humanidade faz. E eu já não faço mais tanto, não estou mais me incluindo nesse grupo, não. Sinto muito, mas eu estou dizendo vocês. Porque aqui eu estou um pouco mais esperta, e a partir da caminhada que eu tenho feito na vida, eu tenho aprendido a sair desses estados. Esses estados acontecem com todos nós. Só que a gente aprende ao longo do caminho e a prática faz com que você alcance essa habilidade da consciência de sair dos estados que são estados que trazem sofrimento e estresse, né? E trazem e levam você a estados onde você parte, onde você vive, decide, fala, sente, gosta, curte, desfruta
a partir da calma, de estados de calma, de estados de atenção, de estados de conexão, de estados de alegria, de amorosos, gentis, a gentileza começa a aparecer na sua vida de uma forma muito grande. Você começa a olhar para si mesmo, para si mesmo, de uma forma, a partir de um lugar de conexão. E para mim foi muito importante essa viagem, porque, como vocês alguns sabem, eu contei ontem, eu tomei um tombo antes de sair, me machuquei quando eu viajei, na hora de viajar, e passei. Então, foi uma viagem que eu fui cuidada, eu precisei ser muito, muito, muito cuidada. E as meninas, como a maioria era da Clara Luz, nós éramos uma família. Foi a primeira vez que eu viajei assim, com uma família que eu já conhecia. Sempre viajei, muitas vezes para a Índia, mas com pessoas que eu conheço, conhecia assim via e-mail, não era uma turma que eu tinha a intimidade. E, claro, nós sempre somos amigos até hoje e tudo, mas nunca nos vemos. Algumas pessoas acabam chegando mais perto. Mas dessa vez, quando nós nos encontramos, nós já conhecíamos uns aos outros longamente, através da Clara Luz. E essa turma querida da Clara Luz, essa turma que estava no ECA, cuidou de mim assim amorosamente o tempo todo. E eu pude praticar receber amor. É muito bonito, muito comovente. Que eu fico comovida só de lembrar. Realmente, só de lembrar, eu fico comovida e choro. Recebi muito, muito carinho, muito amor, muito cuidado, muito cuidado. E esse estado, essa prática, para mim, veio de presente nessa idade, em que eu aprendi que eu cuidei tanto, sempre cuido das pessoas de tudo, e pude ser cuidada em nível de ser assim, tipo, quando eu via o meu sapato, estava um do lado do outro na minha frente. Eu não precisava me movimentar. O meu prato era levado. Quando eu terminava de comer e punha o prato assim, vinha uma mão assim, pegava minhas coisas e levava lá para o outro lado do salão, onde a gente depositava os pratos sujos, os copos sujos, os talheres. E eu não precisava caminhar da minha mesa até lá. Então, as meninas me levaram, me carregaram de cadeira de rodas. Lindo, foi um negócio muito bonito. Ainda eu estou lidando com a minha perna, que ficou bastante avariada, tadinha. Eu olho para ela, morro de dor. Ainda eu ontem já fiz um tratamento de cura, tipo combo, assim, fiz um monte de coisa. E hoje vou para um fisioterapeuta, para a fisioterapeuta cuidar assim de forma mais clara com laser e com outros recursos que a fisioterapia pode acompanhar, né? Então essa viagem foi uma viagem importante e é uma viagem é uma jornada que nós incentivamos vocês a fazer, mesmo aqueles que não podem ir para a Índia, podem fazer outras coisas, outros movimentos, atividades que façam, que levam vocês a esse aprender a sair desses estados. Eu tenho aprendido muito, muito, e percebi nessa jornada que realmente tem acontecido. Porque todo esse processo, por exemplo, que eu vivi do tombo, de machucar o meu corpo físico, de ficar extremamente abalada, foi muito forte, assim, tive uma leve concussão cerebral, bati a cabeça muito forte. Desculpa. Nossa, era só um minutinho aqui, que tem que acudir aqui as minhas manifestações físicas. Então, nesse momento, quando eu tenho um desafio, um acidente no percurso, e teve dor, teve susto, teve adrenalina, teve assim um aturdimento muito grande, mas não teve sofrimento. Não tem sofrimento ainda, só teve muita, muita conexão, não teve sofrimento em momento nenhum. E eu e a Roseli, que estava chegando na hora do meu tombo e viu, e que se não fosse ela, se ela não tivesse decidido ir para a Índia e tivesse me convidado para ir com ela, eu não iria, talvez. Então estava tudo organizado e preparado pela inteligência universal para eu poder sair daqui. E foi muito bem combinado realmente. Então, o sofrimento é algo
que pesa, que traz uma conotação, uma gravidade, um peso desnecessário para a sua vida, apesar, principalmente nos momentos de desafio, de perda, de tristezas, de grandes danos que você pode viver, você vai viver aquela situação, você vai viver aquele desafio, você vai passar por aquela dor, a dor física, a dor emocional, a dor mental, você vai passar, mas você não tem sofrimento. Passa, vai, vem e vai embora. Esse é um sofrimento que aconteceu no meu corpo físico, né? Ele vem e vai embora na hora. Passa, passa, passa totalmente. Você lida com as consequências do desafio, mas você lida a partir de um outro lugar no seu coração, na sua consciência, no seu corpo. Você lida a partir de um estado de calma, de um estado de conexão, de um estado de inteligência, de clareza, de atenção e de principalmente de amorosidade para com você mesmo. É muito importante, foi muito importante para mim observar o que aconteceu. Então, quando eu falo já não me incluo mais, é porque eu tenho aprendido a sair do sofrimento. E vocês também têm aprendido muito aqui nessa jornada da Clara Luz, com certeza. A Bernadette, em um determinado momento, após uma aula, ela veio para mim muito emocionada, eu também estava, e ela disse assim: Nossa, Elô, eu vi a clara luz. E foi, e foi. A gente viu, ouviu coisas e viu aquilo que a gente tem vivido aqui, num lugar menor, mas aquilo que a gente tem vivido e é tão importante, a sadhana. Três, vou repetir o que eu disse ontem: a força da sadhana, a força do sutra, do ensinamento, a força da diksha, poder da diksha, e a diksha, a diksha do mestre, a presença física do mestre, do guru, do mestre. São as quatro pilares da sua jornada espiritual. E aqui nós procuramos andar assim. De repente, eu vi que nós estamos fazendo, nós estamos trabalhando, alimentando, nutrindo esses quatro pilares. Então, hoje, por exemplo, o dia da Soul Sync, ontem nós fizemos os chakras, e aí eu trouxe a importância absurda dos chakras na sua jornada espiritual. Sem Kundalini espiritual, sem força dos chakras, não tem jornada espiritual, nem consciência. Não tem. Então você vai trazer para você, trazer para a sua vida essa atividade presente do seu corpo, do seu prana, maya kosha, do seu corpo de energia. E a necessidade e a importância de você fazer a meditação do chakra dhyana todos os dias da sua vida. A nossa sadhana de tapas vis, né? Quem fez tapas se chama tapas vis. Por que tapas vis, né? Eu achei estranha essa palavra. Fui lá perguntar por que tapas é aquele que pratica esse estado de consciência, de paixão pela iluminação. E vis significa aquele que faz. Tapas é a prática e vis significa aquele que faz tapas, que pratica tapas. Então nós somos agora quem fez o curso, a processo se chama tapas vis. E a sadhana dos tapas vis se chama, a prática do chakra dhyana diariamente, ligeiramente modificado para que a gente faça diariamente, o resto da nossa vida, o chakra dhyana. Então, a Elô, importância, diga bem. nós fazemos 3 vezes o Chakra Dhyana na Meditation Hall, o Mukti Sadhana, que era com o grupo, e a Yoga, que era com os chakras também, 3 vezes ao Três dia. ao dia, no dia, exatamente. A gente voltava do café da manhã, depois do yoga, e ia para o café da manhã, ia pro chakra dhyana, esse que nós fazemos aqui. Exatamente esse que nós fazemos aqui, mais lento até, uma versão mais lenta. E então a gente continuava o dia. São 3 vezes no dia. Fazia um com todo o grupo de 450 pessoas, fazia um só os brasileiros, cada país juntava na sua roda e fazia aquele o outro na yoga. No yoga, o que era a movimentação do yoga? Um ciclo de Surya Namaskar e as posturas de cada chakra, meditação em cada chakra. Muito lindo. Eu não fiz porque eu não podia ajoelhar, estava com a perna variada. Mas eu ficava olhando aquela beleza, aquela maravilha
daquelas 400 pessoas naquele gramado imenso, vestidas de branco, com a vozinha daquela Dasa guiando a sessão de yoga. Então, a importância vital dos chakras nas suas vidas. Vão lá para aquelas aulas minhas lá do YouTube, pesquisem, aprendam sobre os chakras e trabalhem e meditem diariamente o chakra dhyana. E hoje a Soul Sync, todos os dias a Soul Sync, a gente começa o dia com o canto do mantra e em seguida a Soul Sync. E então eu estou incluindo na nossa sexta-feira, quando a gente faz a meditação de conexão com o divino, em seguida a Soul Sync, nós vamos primeiro fazer o mantra. Nós vamos fazer o Eka Mantra, em seguida a Soul Sync, como nós fizemos lá nesse processo. Então, se você tem o seu Japamala, pegue na mão, porque nós vamos fazer o mantra em seguida a Soul Sync. E a Soul Sync como aquele instrumento poderoso que Prita Ji nos deu para chegar, para alcançar, para fazer acontecer, para manifestar na nossa vida aquilo que nós mais desejamos e que é tão importante no caminho espiritual, no caminho material, em Aran, Arran e Prahan. Como é que o Bhagavan fala? No mundo espiritual e no mundo material existencial. O que é que você deseja viver? O que é que você quer para a sua vida? Essa é uma pergunta que você deve fazer todos os dias de manhã. E hoje, sexta-feira, é a pergunta que eu quero que vocês se coloquem. O que é que eu quero para a minha vida hoje, agora, aqui? Ontem nós intencionamos poderosamente que nós vamos nos encontrar esse ano. Nós vamos planejar e vamos começar a trabalhar para nos encontrar esse ano diante com Prita Ji. No FOA, não sei aonde ela vai fazer ainda, mas deve ser no estado de São Paulo. E a gente vai se encontrar porque Prita Ji vem para o Brasil fazer o FOA, trazer 4 dias de processo com ela, pessoalmente. E também o evento, uma experiência de iluminação com Krishna Ji e Prita Ji aqui no Brasil. Nós vamos nos encontrar finalmente, pessoalmente, vocês vão fazer essa viagem, todos nós vamos fazer essa viagem para nos encontrar junto com Prita Ji. Essa foi a nossa intenção da minha volta, continua sendo todos os dias, e hoje eu quero que você se volte para você mesmo. Vamos tocar aqui a corneta de Shiva, né? Que Shiva não é dia dele, mas a gente tocou muito essa corneta lá. Trazendo você para dentro de você mesmo. Um momento de silêncio e você responde, procura responder, olhar para si mesmo e descobrir o que é que você quer para a sua vida, hoje, aqui, agora, esse fim de semana, esse mês, esse ano, na sua vida, o que é que você deseja. E intencionar a sua intenção pessoal, particular, na sua Soul Sync. Eu vou intencionar sempre isso coletivamente, a iluminação de todos nós, de todos nós. E vocês podem estar sempre em primeiro lugar intencionar a sua iluminação. E se você tiver alguma coisa que precise, você pode fazer a Soul Sync para a sua intenção. Se lembre bem que a Soul Sync, você deve fazer uma Soul Sync para cada intenção. Não é para fazer uma Soul Sync para 2, 3 intenções. Não, Soul Sync é uma Soul Sync por intenção. Sempre uma intenção para cada meditação, ok? Essa é a regra da Soul Sync, tá bom? Então, nós estamos aqui agora com 83 pessoas, sexta-feira de manhã, e começando a nossa sadhana com muito amor, com muita conexão, com muito foco. Tá todo mundo com foco? Deixa eu olhar a carinha de vocês. Camila parou de chorar, Camila? Camila chorava ontem demais, coisa mais linda. Eu também já chorei assim tanto. Sabe qual que era o meu apelido quando eu era criança, da sua idade, um pouco mais nova? Era Lagriminha Solta, eu só chorava. Salim Souza, seja bem-vindo. É a primeira vez que você está aqui, eu fiquei sabendo que você também gosta desses caminhos da meditação. Seja muito bem-vindo. Acompanhe a meditação se você não conhece. É fácil de acompanhar, é só acompanhar. Repete o mantra é Ramsa Soham Ekam. Ramsa Soham. Camila, escreve para mim no chat, por favor. Que significa eu sou você
Eu sou o divino é eu, sou eu e nós somos um. Nós somos um. Isso que significa o nosso mantra. Então você pode repetir com gente e também a Camila pôs no chat agora aqui para mim. E também fazer as rocinhas que conforme eu vou guiando, você vai seguindo. Se tiver mais alguém que é a primeira vez aqui, seja muito bem-vindo e traga a sua atenção e a sua presença para enriquecer tão poderosamente esse campo maravilhoso que não apaga jamais. Seja bem-vindo, Salim. E a sua querida também. Então vamos lá. Todo mundo pronto? Rosângela Marinês, querida. Patrícia Lopes Maia adora uma Bhagavan. Ave Maria, como ela gosta. Eu também gosto. Foi lindo o nosso Darshan com Ama Bhagavan. Foi lindo. Ele tá lindo. Ama tá linda. Mandava beijos. Era uma gritaria a hora que ela mandava beijos para nós. Uma delícia. Então vamos lá, Blanca querida, Dani, Sidneia, Margarete, Isa, Silvia, Miriam. Coloque, Dinda, você está aí. Coloquem a sua coluna ereta, os pés no chão, se estiverem sentados na cadeira. Não deixa no pé pendurado, põe a almofada embaixo. Puder tirar os sapatos, fica só de meia, melhor. Coluna é ereta, as costas. É ereta, mas relaxada, não é ereta dura, é ereta, relaxada, né? Como se tivesse um fio comprido puxando você assim para cima. Não é para ficar com a cabeça para trás, o queixo deve ficar paralelo ao chão. Muita clareza, tá? Vou fechar aqui para não ter perigo de ninguém abrir, depois eu abro para vocês. Ok? Vamos respirar conscientemente, silenciar. Nesse silêncio, você observa o barulho externo, as, os sons da manhã aí na sua casa. E devagar para o lado interno, observando os barulhos que estão acontecendo aí na sua cabeça. Ou silêncio. Inspira profundamente, expira longamente, lentamente. A expiração deve ser 2 vezes mais longa que a inspiração, sem forçar, apenas naturalmente, no seu ritmo. Não se preocupem em fazer pedidos de Diksha agora esquece o chat, fique somente com você, a mente está ocupada, vai esvaziando a mente com a respiração ritmada e lenta. Vai ter um momento da Diksha em que você pode trazer todas as suas intenções para as pessoas que precisam. Leva as suas mãos para o seu coração, para o seu chakra no meio do peito. Coloca as bochechas da sua mão, dos seus dedos assim, devagar no centro do seu peito, sentindo o seu chakra, sentindo esse portal espiritual. Respire aí, abre o portal, canta a senha. E E
Adentra o portal devagar. Adentra o portal para o seu espaço interno sagrado. E vai na direção da presença divina que habita você. A presença do orbe dourado, a luz dourada que envolve a presença divina em você. Om Hiranyagarbhaye Namaha. Om Hiranyagarbhaye Namaha. Om Hiranyagarbhaye Namaha. Om. Desfruta desse encontro com o seu divino. Bom dia, meu divino. Bom dia, eu estou aqui. Você em mim, eu em você. E aqui nós somos um. Você pura consciência. Eu estou aqui, nessa sexta-feira de manhã. Se deixe comover por esse encontro. Sinta a alegria de estar, de ser um com o seu divino. Nesse lugar, no seu coração espiritual. Bom dia, meu divino. Aqui eu intenciono. Aqui nós intencionamos a nossa iluminação. Protege e guia cada um de nós. Para que cada passo que a gente dê seja nessa direção. Na direção de uma vida livre do sofrimento. Intencionamos a nossa iluminação. Como um grupo, como uma egrégora. Esse campo da clara luz. E vamos para o canto do mantra. E em seguida a Soul Sync, junto com você em um. Sente-se aí, no centro do lótus do seu coração e cante. Hamsa sohamekam, 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 hamsa sohamekam. Hamsa sohamekam, 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 hamsa sohamekam. Hamsa sohamekam, 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 hamsa sohamekam. Hamsa sohamekam, hamsa sohamekam, hamsa sohamekam, hamsa sohamekam, hamsa sohamekam,
Hamsasohamekam, 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 Hamsasohamekam,